Olá, lindos e lindas, gente que fala português, no meu Brasil ou em algum lugar deste lindo planeta criado pelo nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Como é que você está hoje? Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu, como você, numa criação do nosso Senhor. Meu nome é Elizabeth Barbosa, eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos no momento e sou de uma cidade do interior do Pará, chamado Abaetetuba, com muito orgulho. E hoje, na minha oração, eu perguntei para Deus, quando a gente passa a ter um relacionamento íntimo com Deus, a gente passa também a ter um amor muito profundo pelas outras pessoas, né? Como o segundo mandamento, né? A Bíblia mesmo fala disso, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? O segundo mandamento. E eu fui direcionada para fazer esse reel, né? Antes desse, se você voltar no meu perfil, você vai ver que tem um reel sobre curar, né? Curar-se, curar o coração, curar as emoções, né? E eu disse assim, Deus, como é que eu posso falar com as pessoas de uma forma simples? Porque tu és simples, né? Como é que elas podem curar o coração delas? E ele disse assim para mim, compartilha a tua experiência. A minha experiência foi um meio que acidental, para te dizer a verdade, né? Porque eu já falei isso aqui em outro vídeo, em um momento eu vou compartilhar a história, né, toda de uma forma, né, em capítulos um depois do outro, não, eu tô soltando aqui e ali, né, de formas soltas mesmo, mas a razão pela qual eu descobri, o jeito que eu descobri, né, o que eu sei hoje, o que eu vou compartilhar aqui, foi porque eu passei por uma experiência emocional muito profunda. O que isso significa dizer? Vamos começar não exatamente pelo começo, mas uma parte importante da jornada, né? Eu tinha um relacionamento de 7 anos, que Deus já tinha falado comigo, né? Que eu tinha que sair desse relacionamento e eu tinha muito medo de sair desse relacionamento por uma questão de sobrevivência, porque eu não estava trabalhando. Aliás, eu estava trabalhando, mas o que eu ganhava não era o suficiente, né? Para eu me manter. Eu ensinava meditação, eu ensinava yoga, eu fazia as minhas sessões de cura. Eu não ganhava o suficiente para eu me manter. Então eu tinha muito medo. E eu fui ficando nesse relacionamento, né? E não é dizer que era um relacionamento ruim, porque nós nos entendíamos, nós tínhamos bons momentos, só que o meu coração me dizia que eu tinha que dar um próximo passo para alguma outra coisa que eu tinha que fazer na vida, né? E eu não entendia. E na época, eu lembro, né? Foi na mesma época que eu fiz, inclusive, eu estava tentando engravidar, inclusive, né? Nesse relacionamento, fazia tempo que nós estávamos tentando engravidar, porque ele queria ser pai, né? Ele era mais velho que eu, ele nunca teve filhos. E eu, né? Até hoje eu tenho vontade de ser mãe, não é por falta de vontade. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, o que aconteceu? Nós fomos ficando, né? Claro que nós ficamos juntos durante 7 anos, não significa dizer que durante 7 anos, né, Deus estava falando comigo para sair desse relacionamento, não. Ficou muito forte, né? A mensagem estava muito forte no último ano, né? E foi no último ano que aconteceram muita coisa. Eu fiquei doente, eu tive herpes nos olhos, quase perdi meu pé, tive uma infecção no pé, tive infecção no pulmão, tive mononucleose, que eu não sei como é que a gente fala no Brasil, mas é uma bactéria que ela fica no nosso corpo por uns 6 meses. A pessoa fica muito cansada. Tava com anemia e apesar, né, que eu sempre fui me exercitar, né? Eu sempre fiz caminhada, sempre fiz yoga, fazia meditação, comia saudável, fazia suplementação, né? Eu sou formada em Ayurveda, que é um sistema um sistema natural, é um sistema antigo. Tem muitas coisas do Ayurveda que é uma informação, né? É um conhecimento riquíssimo, é um conhecimento de Deus, porque todo conhecimento ele é de Deus, né?
Só que aí o feioso vem, pega e faz do jeito dele para ficar bonito, né? O problema é esse. Então eu seguia à risca o Ayurveda. E eu não entendia por que quanto mais tudo eu fazia e eu não conseguia, né, ficar bem, não conseguia ficar saudável. E as coisas só iam piorando, né? Tanto na minha saúde, quanto na minha situação em casa. Eu estava mais e mais e mais depressiva, eu estava mais e mais e mais suicida. Eu estava tendo mais e mais e mais crises recorrentes de suicídio, né? Antes era, sei lá, cada 2 meses, começou a ficar toda semana, começou a ficar todo dia, né? Eu fiquei internada num centro de crise. E até que eu acho que aqui... Eu acho não, né? Até por uma questão humana, aquilo se tornou demais para ele também. E ele basicamente disse assim para mim: olha, se tu não procurar tratamento, né? O que eu já estava procurando tratamento, né? Só que eu acho que ele quis dizer no sentido, sei lá, de eu me internar, alguma coisa assim, porque tava muito, o negócio não tava, sabe? Tava osso mesmo. Então, ele falou isso para mim, né? Se eu não procurasse tratamento, a gente ia se separar, né? E não foi só por isso, né? Porque eu sabia que eu precisava de ajuda, porque eu não sabia mais o que fazer. Aí também foi na mesma época que eu comecei a ir para a igreja da primeira vez, porque depois eu parei de ir, né? Aí depois da segunda vez, que foi no final do ano passado, que eu comecei a ir de novo, né? Então, eu tô explicando tudo isso que é para vocês entenderem, né? O ápice de tudo, da parte emocional. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer tratamento, e durante o tratamento, né, todo dia eu ia para esse hospital, né, e lá tinham vários grupos, era basicamente terapia em grupo, né, e se a gente precisasse falar sozinha com o terapeuta, a gente também podia. E então, eu voltava, né, à noite para casa. Eu ia para lá, passava o dia lá e voltava para casa, né, de noite para casa. E durante esse tratamento, nós tivemos uma briga muito feia. Porque já tinha várias outras questões que estavam, sabe, cozinhando ali e não eram resolvidas, né? Questão de relacionamentos mesmo, sabe? Não é dizer que foi culpa dele ou foi culpa minha, não. A situação já estava insustentável, tanto para mim quanto para ele, né? Só que a gente não sabia como lidar com a situação. E aí, o que aconteceu? Nessa briga que nós tivemos, eu joguei uma lata de lixo nele. E ele chamou a polícia. E eu fui presa. E no meio da história, eu senti uma dor emocional e física tão grande, que quando eu tava chorando, né? Porque foi assim, quando eu joguei a lixeira nele, entre esse jogar a lixeira e ele chamar a polícia, eu comecei a chorar. Só que o meu choro era um choro tão doído como se alguém tivesse morrido. E quando a polícia chegou lá, o policial, né, foram 2 policiais, porque quando é aqui, né, nesse estado especificamente, porque as legislações aqui são diferentes, varia de estado para estado, né? Então, nesse estado específico que nós estávamos, quando tem questões domésticas, eles mandam 2 policiais, um para falar, né, com cada um, né, do par. Então, um policial foi falar com ele e um policial foi falar comigo. O policial que foi falar comigo me perguntou se ele tinha me batido, porque eu estava chorando de uma forma muito doída e incontrolável, né, como se ele como que uma pessoa ia estar chorando tanto como eu estava chorando, né, se ele não tivesse me batido? Só que eu não conseguia falar, eu só fiz assim. E aí, como ele estava calmo, ele pôde explicar a situação, ele basicamente falou que eu joguei lixeira nele, né? O que ele não estava mentindo, né? Então aqui não é o fato de jogar lixeira em si, não. Eu não sei até hoje o que ele falou, o que ele conversou, né, com o policial, porque eles separam as pessoas para conversar, né? É possível até que ele tenha falado para eles, né, que eu estava, né, em tratamento psiquiátrico, que eu estava suicida, né? Então, eles me levaram também por uma questão de proteção, porque é como se eu tivesse, né, como se eu fosse
um perigo à sociedade, vamos dizer assim, né? Porque eu tava ficando louca, né? Então não sei qual foi a conversa. Então eles me levaram presa. E aí, né, eu fui chorando desde lá da casa até lá na delegacia. E o policial foi muito legal comigo, sabe? Eu chorei, eles esperaram, não, sabe? Não, foram super legais comigo. Eles esperaram até eu me acalmar depois de um tempo que eu não lembro. Eu devo ter chorado, sei lá, umas 2 horas de tempo, assim, direto, uma dor muito doída, né? Então, abrindo um parênteses aí, né? As nossas emoções, as nossas dores, né? Elas vêm à tona, não porque, tipo, isso tudo veio à tona, não foi ele que fez isso pra mim. Aquela dor já estava ali. Já só foi a situação que me fez eu me sentir rejeitada por uma pessoa que eu estava vivendo, né? Tendo um relacionamento por tanto tempo. E que trouxe esse sentimento à tona. Não foi ele que criou aquele sentimento em mim, né? Aquele sentimento já estava ali, estava cozinhando há um tempão já, e aí simplesmente estourou, veio à tona, né? E o meu choro foi justamente aquele colocar para fora. E aí, né, eu fui presa e eu não podia mais voltar para casa, porque tem uma... É como se eu não pudesse chegar perto dele, né? É aquele negócio, né, como se eu fosse um perigo para ele, tipo isso. Mas enfim, a questão aqui não é essa. Bem, a partir daquele dia nós nos separamos, né? Finalmente, fisicamente, né? A separação emocional não foi logo, lógico, porque eu precisava passar pela minha cura emocional, assim como com certeza ele, né? Hoje eu tenho calma para dizer que eu perdoei ele, sabe? Eu não tenho problema, né, de falar com ele, né? Então, o que aconteceu ali, né? Inclusive, quando eu lembro da situação em si, quando eu joguei a lixeira nele, parece que eu saí de mim. É como se por um segundo eu saísse de mim e eu me olhasse, sabe? Porque eu me desconheci. Foi uma raiva tão grande que eu tive que eu nem pensei, eu simplesmente fiz. Foi uma reação assim muito impensável. Mas o que isso tem a ver, Elizabeth, com todo, né, esse curar de coração? Então, eu saí dessa situação, né? Deixa eu retificar, não dessa situação, mas até aquele ponto da minha vida. Como eu já falei aqui, ele não criou aquela situação, ele só foi a pessoa que, no estalar de dedos, trouxe tudo aquilo à tona, né? Eu saí até aquele ponto com uma dor emocional muito grande. Aí eu tinha parado de ir para a igreja. Depois que eu saí de lá, eu não tinha onde morar, né? Eu basicamente... Quer dizer, eu ainda não tenho onde morar. Por que vocês sempre me veem no meu carro, né? Porque é como se eu morasse no meu carro durante o dia, né? Porque eu trabalho no meu carro também. Mas eu não durmo no meu carro. Quando eu não tô no hotel, né? Tem vezes que eu fico no hotel o dia todo, se eu tiver tirando aquele dia de folga, alguma coisa assim, eu fico no hotel. Ou se não, tem noite que eu tô na casa, né, de amigos. Mas geralmente durante a semana eu tô no hotel e no final de semana eu tô na casa, né, de uma amiga minha, que eu já até falei sobre ela aqui. Eu tenho até a chave da casa dela, né? Então eu estava passando por uma situação, né, do meu corpo físico, da minha condição física muito delicada, porque eu fiquei com todas as minhas necessidades básicas praticamente não atendidas ali. Não era que Deus não estivesse cuidando de mim, mas nós, enquanto humanos, já pensou você chegar com alguém e dizer assim, olha, tu não tem onde dormir hoje? Porque foi isso, né, foi isso que aconteceu quando eu fui presa. Aqui, quando você vai presa, você tem que ir na frente do juiz, para o juiz ler por que você foi presa, né? Então, quando eles me levaram lá para a delegacia, depois eles me levaram lá para onde o juiz está, né? Que é um outro lugar. E aí não tinha ninguém lá na sala, só tava eu, o juiz
e um policial. Então ele leu pra mim, né, disse, olha, você, né, você foi presa por causa disso, mas como eu não tinha nenhum antecedente criminal, ele falou, você vai, né, você vai ser solta hoje e você vai esperar, né, até o dia da audiência. Porque quem ia decidir se ia ter audiência ou não seria ele, porque era como se ele tivesse, né, contra, né, que seria a palavra dele, né, contra um perigo para a sociedade, que era eu, no caso, naquele momento, né. Então, o que acontece? Quando eu saí de lá, né, depois do juiz, eu não tinha pra onde ir, porque, né, a casa onde eu morava, eu não podia mais voltar pra lá. Então essa amiga que eu fico no final de semana com ela que foi, eu liguei pra ela e ela foi me pegar, né. Ela foi me pegar lá e eu fiquei na casa dela, né, por uns dias, só que eu não tava bem emocionalmente, eu não tava bem pra ficar com ninguém emocionalmente, assim, né, pra ficar na mesma casa com alguém. E hoje, sabe, eu vejo, assim, nós enquanto humanos, a gente não tá preparado pra dar afago pro outro, porque a gente não consegue nem, sabe, lidar com as nossas próprias emoções, imagina as emoções do outro, entendeu? Então, aí eu fiquei uns dias lá e depois eu saí de lá, né, aí ficava de um lado pro outro, né, até que eu fiquei morando sempre, né, a minha bateria tá sempre acabando. Mas enfim, até eu fiquei no centro de meditação, eu fiquei morando lá, né? Eles deixaram que eu ficasse lá por um tempo, sem pagar aluguel. E o mais interessante disso tudo é que esse centro de meditação ficava pertinho da igreja que eu ia, né? E no outro vídeo eu comento sobre isso, inclusive, que eu comecei, né? Foi quando eu comecei a ir para a igreja. Aí é que entra a chave da questão. Toda vez que eu ia para a igreja, e isso não foi uma, duas, três vezes não, foram várias vezes indo lá na frente e chorando e pedindo perdão e abrindo meu coração e dizendo, Deus está doendo, Deus eu odeio ele, Deus. Eu falava, como eu tô falando aqui, porque a dor era tão grande, sabe, que sem querer, vamos dizer assim, né, sem querer querendo, né, acidentalmente eu descobri que você tem que primeiro abrir seu coração. Pode falar. Tô com raiva de fulano, tô com ódio de fulano. Quero que fulano... Pode falar, fala, que é pra vir, que é pra, justamente para tudo isso vir à tona. E aí, certamente vai ser necessário várias vezes, tá? Várias vezes, porque pra mim foi necessário várias vezes, tá? Então, depois disso, eventualmente, se não acontecer de uma vez que você fizer, você tem que fazer de novo. Por quê? Você tem que fazer até o momento que você sinta que você se arrependeu. Aí tu fala assim, mas como é que eu vou me arrepender de uma pessoa que me fez mal? Porque eventualmente tu vai perceber, né, vamos dizer assim, antes eu tinha raiva dele, mas a verdade é que Deus estava falando comigo, olha o tempo que eu saí, né, daquele relacionamento. Então eventualmente eu entendi que eu também era pecadora. Primeiro que eu estava morando com ele, eu não era nem casada com ele, né? A gente estava em fornicação, porque eu não era casada com ele. Essa é só uma das coisas, só um dos pecados que a gente cometia, né? Eu, particularmente, eu ensinava yoga, eu praticava Ayurveda dentro e fora da minha casa para outras pessoas, eu liderava outras pessoas. Eu ensinava meditação, não que meditação seja errado, porque você pode meditar na palavra do Senhor, tá? Só que é um tipo de meditação diferente. Então, eu fazia muitas e muitas práticas que me levavam para o pecado, tá? A Bíblia mesmo diz que a recompensa do pecado é a morte, não é a morte do corpo físico. Lá, não sei, no futuro eu vou morrer, não, é a tua morte espiritual, é a tua separação com Deus. Então, enquanto você não dá um jeito nessas coisas que tu nem sabe o que tu tá fazendo, porque tu pensa que tu tá fazendo tudo legal, né? É difícil a gente ver. Por quê? As nossas emoções é como se fosse um sujo
Para quem usa óculos vai entender isso. Quando você tem um sujo no seu óculos, fica difícil de ver, fica embaçado, né? Então, as nossas emoções é como se fosse o sujo no nosso, no nosso olho, né? Que eu ia falar, no nosso óculos, porque impede a gente de ver as coisas do espírito, né? Porque se você for pensar, olha, nós somos corpo, aí depois vem né, as terapias holísticas, inclusive, né? Ensina isso. Nós somos corpo, aí temos o corpo emocional, né? Que é onde o feioso te pega, tá? Porque as nossas emoções, ela é como se fosse um sujo, tá? Para a tua comunicação com Deus. Se você tá com raiva de alguém, é por isso que na Bíblia diz, se você não perdoar, não te será perdoado, tá? Então, o que acontece? As tuas emoções, elas são como se fossem sujos, né? Como se fossem obstáculos na tua comunicação com Deus. Quanto menos você perdoa, menos comunicação tu vai ter com Deus, tá? Então, isso é só um exemplo. Então, tu tens que olhar na tua vida como um todo para saber onde é que talvez tu esteja cometendo alguma coisa que vai contra aquele caminho que te leva aos caminhos do Senhor, entende? Então, quando eu compartilhei isso aqui, da minha experiência, né, emocional, de você chegar a um ponto que você se toca, que não é a outra pessoa que fez alguma coisa pra ti. Foi você, né, também caminhando no mesmo caminho, porque vocês dois pode ser que estejam em pecado, né? Certamente é isso que acontece no caso dos relacionamentos, né? Claro que cada caso é um caso, né? Para você ver se você quer continuar naquele caminho ou não. Por isso que nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio em tudo na nossa vida. Você escolhe o tempo todo. Você escolhe a roupa que você vai vestir hoje. Você escolhe o que você vai comer hoje. Você pode escolher o que você vai pensar. Porque o feioso, ele fica falando as coisas no teu ouvido, que é justamente o nível mental, né? O que foi que eu falei? Nós temos o corpo, o emocional, o mental, tá? Porque tem dois níveis que o feioso te pega para tu poder chegar no espiritual. Ele te pega no teu emocional, tá? E no teu mental, porque ele fica falando as coisas no teu ouvido e tu acredita, né? Ah, eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Aí tu te sente triste, né? Esses dois níveis, eles andam muito, muito, muito perto. Então, é uma fina camada, né? A gente peca, eu sempre falo isso aqui, a gente peca pelos nossos sentidos. A gente não consegue ver quando a gente está pecando. É uma camada muito fina. Então, voltando, você quer primeiro, né? Abre o teu coração e fala, Deus está doendo, eu não aguento mais isso. Vai falando como se tu estivesse falando com teu terapeuta, com teu amigo, né? E até você sentir que você se arrependeu, né? Não sei como é que vai acontecer na tua situação. Na minha situação foi quando eu percebi, né, todos aqueles pecados que eu estava cometendo naquela situação, eu me arrependi de todos para que eu pudesse ir para o próximo passo, que foi pedir perdão, né? Porque tu não tem como tu pedir perdão se tu não te arrepende, entendeu? Então, gente maravilhosa de Deus, né? Porque se você serve ao Deus, Pai Todo-Poderoso, você é maravilhoso, porque você é feito à imagem e semelhança dele, entendeu? Então, é isso, né? O meu compartilhar do curar o coração é isso, porque se você não tiver com um coração curado, com um coração limpo, Deus não tem como, sabe, entrar no teu coração, né? Ele conhece sim o teu coração, se é amolecido o suficiente para que ele possa saber se ele pode entrar ou não. Mas você também tem que fazer a sua parte de limpar esse coração, né? De limpar a casa, né? Para deixar ele entrar, entendeu? Então eu espero que isso tenha ajudado, né? Se tem alguém aí se perguntando como é que você cura seu coração, né? Claro que cada caso, né, é um caso, não tem como eu falar aqui, né? Porque cada um é cada um, né? Nós somos pessoas diferentes, né? Temos muitas pessoas diferentes. Mas é isso, tá bom? Deixo vocês com o resto do dia abençoado e um beijo no coração de Jesus e eu. Tchau!